noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje o tema aí, a coragem da fé. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é fé? E o que é fé? Um só. Confiar. Acreditar. Em quem? Deus. Quem mais? Ou em quê? A gente pode ter fé na gente? Deve. Isso aí. Então a gente tem que ter fé também na gente, né? De que a gente vai conseguir fazer as coisas. Esses dias na aula eu até perguntei: qual é a única certeza que o ser humano tem? A morte. Não. A única certeza que o ser humano tem, que os espíritas têm, e que Jesus trouxe isso pra gente, é que a gente vai conseguir se melhorar. Pode demorar o tempo que for, mas nós chegaremos lá no patamar crístico, essas coisas. É a única certeza. Eu posso demorar um pouquinho mais, posso correr, mas a gente vai chegar. A morte não, porque a gente não está aqui, a gente não acredita na mortalidade da alma. O espírito morre? Não, então essa aí já passou pra gente. Pode ser que alguns irmãozinhos de outras doutrinas, de outras igrejas, de outras religiões ainda acreditem nisso, mas a gente tem que pensar que eu passei. E quando a gente fala fé é certeza, crença em algo. Quando a gente... Deixa eu mostrar um pouco para vocês. Eu trouxe duas pedras para vocês, dois tipos de pedras. Pedra. Certo? Isso aqui é o quê? Pedra. Mas é gelo? Mas é uma pedra. Não é cristal. E aí, eu pergunto para vocês: como que está a nossa fé? Que pedra é essa que a gente está aí? E quando a gente fala que a gente volta aqui para falar de coragem da fé, a gente precisa realmente saber o que é fé, né? Quem aqui conhece aquela passagem daquela mulher hemorrágica? Muitos já conhecem, né? E aí, no meio da multidão, ela já sofria há anos, ela era menosprezada por todo mundo, porque ela tinha aquela doença. E aí, o que ela tinha fé? Ela tinha fé, ela não esperava encontrar Jesus, né? Que ele desse atenção para ela, porque ninguém deixaria que ela se aproximasse de Jesus, pelo preconceito. Então ela falou: agora é a minha chance. Como um gato, né? Como dizem no futebol, como um gato, ela se jogou e tocou nas vestes de Jesus. Naquele momento, ela sentiu ser curada. E aí Jesus virou e falou para os que estavam ao lado dele, né? Os apóstolos: quem me tocou? Nossa, mestre, todo mundo aqui, ó, está te tocando. Não. Teve uma pessoa que me tocou, que tirou de mim o amor, a cura, o que eu tenho de melhor. Né? Aí ele perguntou de novo: quem me tocou? Aí ela com medo falou assim: foi eu, mestre. Aí ela foi tentar explicar e falou assim: eu senti que eu fui curada. Aí ele virou e falou: não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. E a nossa fé, gente, como está? Como
comportar? Será que perante os desafios, as atribulações da vida, a gente duvida, a gente titubeia do quanto a gente acredita realmente em Deus, do quanto a gente confia a nossa vida e as nossas e tudo a Ele, o quanto a gente tem de amor dentro da gente, como Jesus nos trouxe a lei do amor, para realmente dar o amor para as pessoas e exemplificar essa fé para os nossos irmãozinhos, né? Porque é muito fácil a gente falar, até papagaio fala, né? No treino. Mas o quanto daquilo não é da boca para fora, o quanto daquilo é da boca para dentro, é do nosso coração, é o que a gente realmente acredita e vivencia. Uma outra lição, né, que Jesus deixou para a gente foi do grão de mostarda, né? É tão pequenininho aquele grãozinho de mostarda e tal. Mas, gente, aquele grãozinho de mostarda, se ele tocar numa terra fértil, fecundar, germinar, aquilo se torna uma árvore. Sabe? Se torna, assim, ele começa a multiplicar, e era nesse sentido que Jesus falava do grãozinho de mostarda. O quanto nós podemos multiplicar a nossa fé com exemplos, tá? Demonstrando para as pessoas. Quando tomamos consciência da nossa fé e adentramos aos ensinamentos da doutrina, a semente ela já começou a dilatar, a germinar, e a gente começa a se melhorar. E para essa sementinha aí ser plantada, depende de quem? De Jesus vir aqui na terra, como ele já veio, e passou por um monte de coisas, e a gente acredita 100% nele? Depende de Jesus? Depende da gente, né? Depende do nosso esforço diário. Não é uma coisa assim, eu venho aqui na casa de oração, mas eu já vou na casa de oração na Aparecida Castelo, eu frequento uma vez por semana, eu vou lá, eu tomo passe, e o resto da semana. Como que está o horário vigiar dos seus pensamentos, das suas atitudes, do estudo? Porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele deixou um recadinho: amai-vos e instruí-vos. Não foi isso? Então, a gente tem que se instruir sim. Porque o Espiritismo ele traz para a gente uma fé raciocinada. Não é tudo que de repente eu posso estar aqui falando para vocês que vai fazer sentido naquele momento. Porque tem que passar pela sua razão. Tá? Porque você tem que questionar, mas será que faz sentido isso mesmo? Ou quando de repente alguém fala pra gente: não, mas se você fizer isso, Deus não gosta. Quando a gente fala pra criança, né, às vezes, olha, o Papai do Céu fica muito triste com isso. Gente, o Papai do Céu, ele não fica triste com nada que nós fazemos. Com nada, sabe por quê? Porque ele já é um ser extremamente superior. Se a gente faz o bem, maravilha. Agora, se a gente não faz, a gente só está atrasando a nossa própria evolução. Ele já está lá. Ele já, se fosse uma personificação humana, ele já seria o cara. Nós não. Então, quando a gente faz algo que não agrada a Deus, ele não vai se melindrar, ele não vai se ofender. Porque sou eu, com a minha consciência, que vou resolver isso depois. Porque a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Mas a gente é humano. E a gente continua errando. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente está aqui para se melhorar e não cometer os mesmos erros. A
gente pode cometer outros, a gente vai fazer mesmo, viu? A gente está aqui, ó, carne, osso, planeta de provas e expiações, tudo isso. Deixa eu ver aqui. E aí, quando a gente fala de fé, não adianta, inclusive nós tivemos uma aula que falou sobre isso por esses dias. Quando a gente fala em fé, eu posso, vou falar, olha, eu vou seguir Jesus. Eu vou me trancar no quarto e vou ficar rezando, e eu não vou sair mais. Porque esse mundo aí fora está muito ruim. Então eu vou rezar. E aí, o que vocês acham? Para a pessoa, tá? A pessoa que parou lá para rezar. Vai fazer mal? Não. Mas ela está evoluindo? Sabe por que não? Isso pode ser bom por um período, tá? Mas sabe por que ela não evolui? Porque a gente só evolui se a gente tiver o contato e colocar à prova tudo que a gente aprendeu na teoria. Então eu aprendi, fui lá, me matriculei no curso, fui lá, fiquei rezando, estudando. Agora eu estou preparada. A gente pensa que a gente vai ficar, nossa, com a fé lá em cima. Aí a gente vai um dia, vai chegar o dia e falar assim, olha gente, eu não quero me irritar com ninguém. Então, evitem de falar comigo. Não é? Evitem de falar comigo, porque eu ainda não quero cair em tentação. E a gente evolui como? No dia a dia, no tete-a-tete, na conversa com as pessoas, passando pelos desafios, os altos e baixos da vida, aquele dedinho que a gente levanta e tropeça e bate, a gente fala, né? E são essas pessoas, essas pedrinhas que a gente vai andando e que a gente vai pisando. Algumas a gente chuta para um lado, outras a gente vai abrindo espaço, mas são essas pedrinhas que fazem a gente evoluir. E são essas pedrinhas que tornam, se a gente se propor a isso, a nossa fé mais forte. Não vou dizer que, nossa, mas olha, fiquei doente, é uma doença grave. Bagunça, gente, bagunça. Mas são as tribulações e as provações que a gente tem que passar para aprender. Porque tudo que passa na nossa vida é realmente para aprender, para nos fortalecer. E aí, quando eu falo dessa questão de ficar lá rezando e não faz nada, gente, a fé sem obra é morta. Tem aí nos livros também. Então você tem que ter uma fé, mas você tem que colocar ação, sabe? Não adianta ficar lá rezando, orar, vou orar, e a ação. Então é isso que testa a gente, é isso que faz a gente melhorar, para a gente poder, na próxima encarnação, a minha bagagem, de repente, pode ser que esteja mais leve, ou duvido que esteja mais leve, mas eu posso me fortalecer, não é? Porque quando a gente está lá, que a gente não consegue carregar 1 quilinho, filho, qualquer ventinho que bate, você enverga, não é? Mas quando você se fortalece, gente, você começa principalmente nessa questão espiritual. Porque as suas raízes, elas vão entrando dentro da terra. A gente vai se conectando. E não é qualquer ventinho que vai falar, bateu, caiu. Chega uma hora que a gente fica tão lapidado, a gente fala assim, pode vir, vai. Mas venha lá, né? Por quê? Porque a gente vai se fortalecendo, não é? E são nessas provas maiores, principalmente de doença, gente. E não necessariamente só com a gente. Principalmente quando é a doença de alguém muito querido. Que é aquele normalmente filho, mãe, pai, né? A gente fala, podia tirar a pessoa, podia vir
aprendendo, a gente está fortalecendo a nossa fé com aquela doença da outra pessoa, com a ajuda, né? Então, às vezes, nem é a pessoa que precisaria passar por aquilo, mas as pessoas que estão em volta, que estão ali para aprender. E aí eu venho para o tema, vai ser rápido, tá, Nádia? Aí eu venho para o tema, né, já que a gente já falou um pouco sobre fé, coragem da fé. Quem aqui, acho que, não sei muitos, mas que tem bastante gente mais jovem, né? Quem aqui antigamente ouvia falar assim, é espírita, credo, você mexe com essas coisas? Né? Vai ficar fazendo trabalho com os outros. Quando eu entrei na empresa que eu trabalho, faz 15 anos que eu estou lá. E quando eu entrei, eu já falei que eu era espírita, né? E aí uns vendedores falaram assim, eita, você toca tambor? Eu falei assim, então, eu estou numa outra linha, mas é espírito também, né? E aí eles ficavam me ensinando com relação a isso. Mas há quantos anos atrás, gente, as pessoas eram perseguidas. Não eram perseguidas por ter um contato maior aí com a espiritualidade, ter informações. Então, quando a gente fala da coragem de fé, quer dizer isso. Qual é a coragem que eu tenho para não falar, mas para vivenciar a minha fé, a minha crença, onde quer que eu esteja? Claro que eu não vou sair daqui, vou bater numa igreja evangélica e vou ficar falando, né, sobre o espírito, né, essas coisas, que eles vão falar assim, não, está amarrado, vai lá, né, vamos tirar o espírito. Mas é para a gente exemplificar pela lei do amor, porque Jesus veio trazer a lei do amor, pelos nossos exemplos, principalmente de caridade. Porque o espiritismo, não sei se vocês acabam ouvindo isso por aí, mas assim, eu tenho muitas pessoas que escrevem e falam assim, nossa, mas espírita é tão caridoso, né? Por quê? Porque a gente realmente, quando a gente entende a lei do amor e parte para a ação, é a caridade que a gente tem que fazer. Pode ser a caridade material? Maravilha! Pode, mas a caridade imaterial, que é aquela do ouvido. Gente, de repente, pegar o nome do amiguinho, como eu falei semana passada, que era um amiguinho que não era tão bom, já é uma caridade, escrever o nomezinho dele e colocar na caixinha. Depois, esse amiguinho, ele vai, assim, o nosso coração ele vai limpando, que aquela rusga, aquela vírgulazinha que a gente tinha, saiu do nosso coração. Não faz mais diferença para a gente. E, consequentemente, a vida da pessoa não muda. E também, essa vírgulazinha não vai fazer diferença também na vida dele, conosco, vamos dizer assim. Então, fica mútuo. Porque a gente está colocando em prática as coisas que Jesus nos trouxe. E aí tem uma passagem para exemplificar essa questão da coragem da fé, tá? Que vocês lembram da passagem de Simão Pedro, quando Jesus virou para ele e falou assim, você vai me negar 3 vezes? Simão Pedro virou para ele, imagina, mestre, nunca farei isso. Não, você vai me negar 3 vezes até o dia amanhecer. Aí o que aconteceu? Jesus foi se entregar, né? Lá no caneco e tal. E Simão Pedro só olhando de longe. E quando foi o julgamento, passou uma criada próximo dele e reconheceu Simão Pedro. Falou assim, você era um dos apóstolos de Jesus. Ele, eu não. Nem sei o que está acontecendo aqui. Primeira negação. Depois passou uma outra pessoa e falou assim, você era, né? Eu até anotei aqui como que eles falaram. Você estava com Jesus, o Galileu foi o que o primeiro falou. Assim, não sei nem o que você disse. E saiu dali, foi para um outro canto. Aí a outra perguntou, nossa, isso também é discípulo do nosso mestre Jesus, o Nazareno. Ele olhou e pegou e falou assim,
Eu não sei nem do que vocês estão falando, nem quem é Nazareno, eu acabei de chegar na cidade. Segunda vez. Daqui a pouco veio um terceiro grupo, né, que passou por ele e ouviu ele falando: ah, você é realmente discípulo? Não. Eu acabei de chegar na cidade, eu não sei nem o que está acontecendo, eu não conheço nenhum Nazareno. E saí. Eu saí também. Aí, nessa hora ele saiu, né? E ele lembrou das palavras de Jesus, quando Jesus virou para ele e falou assim: até o amanhã você vai me ligar 3 vezes. Como que ele ficou? Será que ele ficou feliz dele? Não, ele ficou muito mal. Ele chorou, ele pediu perdão no coração dele, mas ele negou. E ele se arrependeu. E aí, depois contam, né, nos livros, que ele teve um encontro com Jesus. E ele foi pedir perdão. E Jesus falou: mas eu não tenho que te perdoar, porque eu não me ofendi, eu já sabia o que ia acontecer. Mas quando aí falam que Jesus, quando chamou Pedro, que eles falavam que São Pedro é pedra, né? Porque ele ia ser um dos principais na estrutura da criação da igreja, não igreja física, tá? Mas no mundo traria a palavra de Jesus, né? Que traria os ensinamentos, que daria continuidade nisso que a gente consegue receber até hoje. E aí a gente pensa assim: nossa, se Simão Pedro negou Jesus, e eu? Quantas vezes de repente a gente não negar para falar que não conhece, mas negar com os ensinamentos, fazendo às vezes, optando por não ter as melhores atitudes, por não ter as melhores palavras, por não agir pensando no bem do próximo, e na maioria das vezes agindo no nosso próprio bem, ou exclusivo nosso próprio bem. De repente, no trabalho, prejudicando alguém para benefício próprio. Então isso é negar Jesus, não a pessoa Jesus, tá, gente? Negar os ensinamentos, certo? E quando a gente fala o negar, às vezes a gente nem nega, mas a gente também não afirma. A gente fica ali em cima do muro, assim, ó. Uou, vai batendo o ventinho, para onde a gente vai? É disso que está falando. A gente tem que se posicionar, tá? Porque quando a gente se posiciona, a gente não precisa chegar em um lugar e falar: eu sou espírita, ou vou lá, sou da igreja evangélica. A gente tem que se posicionar com as nossas atitudes. É isso que Jesus veio trazer para a gente, independente de religião. Porque a gente não está aqui para brigar com as outras pessoas por religião. Então, não, mas o evangélico, se eu for falar, porque se eu chegar nesse meio e falar que eu sou espírita, eles vão querer me bater. Eles não estão gostando. Vai dar problema. Então, não é para você chegar e se impor com relação à religião. Não, você pode conversar sobre a lei do amor, o que Jesus trouxe. São perspectivas novas, são perspectivas diferentes para as pessoas. E eu acho que hoje, eu não sei, assim, pelo menos no meu convívio, as pessoas estão mais tolerantes, estão querendo conhecer mais. Mas normalmente elas só querem conhecer se elas te acham ou enxergam em você coisas bacanas. Porque não adianta você ir lá, você vir aqui, que aqui todo mundo tem a auréolazinha, de anjinho, né? Asinha, tudo. A hora que sai de lá, o bicho pega do portão para a rua. E é no portão da rua, para a rua, que as pessoas realmente enxergam a gente. No nosso convívio social. Nossa, mas eu venho aqui, eu falo tudo isso que eu estou falando para vocês, não pensa que eu sou uma santa lá fora, tá?
Mas eu venho para falar do Evangelho. Eu venho para falar do Evangelho. As pessoas que estão aqui já me conhecem um pouquinho há mais tempo, né? Principalmente esses aqui de camiseta branca. Mas eu já me enganei muito, gente. Olha, eu até às vezes fico um pouco bem feliz comigo, mas tô só. Não, na verdade eu nem estou engatinhando ainda, estou lá no embrião ainda, tá? Mas tudo bem. Aí Jesus vira e fala assim: aqui, ó, coragem de vivenciar aquilo que eu já sou e aprendi. Exemplificar. Estar pronto na hora das dificuldades, dos testes, para que eu possa mostrar essa fé. É isso, não é? Vamos lá. Bate o vento. Mas a gente enverga, mas a gente não quer. Tem que ser assim. E quando Jesus fala, pega a sua cruz e me siga, ele quis dizer para você realmente, literalmente pegar a cruz? Não, mas tudo bem que tinha os dois bandidos lá com ele, cada um carregou a tua. Mas a sua cruz são as suas mazelas, os seus vícios, os seus defeitos, os karmas que você criou, as coisas que não são tão boas que você trouxe para você poder se melhorar. Isso é a nossa cruz, a cruz de cada um. E é individual. Às vezes eu posso dar um suporte para o amiguinho com a cruz dele, mas eu nunca vou poder pegar a cruz dele. A gente dá uma, para aqui do meu ladinho, encosta aqui um pouquinho, respira, mas a cruz do outro, ninguém pode carregar. Eu acho que é basicamente isso. E tem aqui. A gente não pode, deixa bem claro de novo, a gente não pode ficar em cima do mundo. Vamos amar, sabe? Vamos sorrir mais, vamos agradecer mais, sabe? Inclusive as coisas que não são tão boas, porque as coisas que acontecem na nossa vida não são na hora que a gente quer as coisas que a gente pede, é na hora de Deus e se for para o nosso bem. Porque às vezes a gente está pedindo, nossa, eu queria comer hoje uma lasanha, mas eu tinha casa de oração, né? Aquela lasanha, carne moída, presunto, e tarefeiro na casa de oração de terça-feira come ovo. Então dava, eu poderia, mas não dava, porque não era. Então as coisas, a gente tem que entender isso. As coisas vêm de acordo com o nosso merecimento e necessidade. E aí, só para finalizar, eu vou perguntar para vocês, eu vou pegar uma aguinha aqui, tá, gente? Só para poder pegar o copinho. E aí eu vou perguntar para vocês se a fé de vocês está como pedra. Isso é a reflexão, tá? Para cada um de vocês. Como pedra, ou se ela era pedra de gelo. Ó. Está derretendo a fé por aí? E é isso. Queria agradecer mais uma vez. Espero que tenha feito sentido de alguma forma, né, que eu trouxe hoje. E agradecer a espiritualidade amiga, que sempre